Glória a Deus, glória a Deus. Santo e poderoso é teu nome, Senhor. Vamos adorar a Ele no dia de hoje. Dizer o quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é poderoso. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Cante comigo, diga pra Ele, diga. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias a Deus, santo nome, Senhor. Nós queremos cantar o teu amor, viver o teu amor. Graça recebo por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, diga, eu fui reconciliado. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Diga, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois Ele vive está, sim, vive está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois Ele vive está, sim, vive está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois Ele vive está, sim, vive está. Vejo Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo e reinando para todo sempre. Ele está vivo e se preocupa com a sua dor. Ele está vivo e está cuidando de você em cada momento. Ele te ama. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
que nos constrange, um amor que nos alcança mesmo sem merecer. Entenda isso onde você estiver, que Ele te ama e se entregou por você. Ele te ama e deixou o caminho aberto, o acesso livre ao Pai através de Jesus Cristo, do sangue dEle. Nós te adoramos, Senhor, e eu te agradeço, porque a sua salvação chegou na minha vida, na minha casa. Eu te adoro, Pai. Não vejo Jesus, pois Ele vivo está, se vivo está, olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois Ele vivo está, se vivo está, olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois Ele vivo está, se vivo está, olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois Ele vivo está, se vivo está. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Eu te peço que neste momento, que o Senhor alcance a todos os teus filhos, a todos os meus irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo. Que a graça do Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus. Que você possa sentir o amor do Senhor, o abraço do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no teu coração em nome de Jesus. Nunca se esqueça, meu irmão. Nunca se esqueça que Deus te ama. E que o amor dEle, demonstrado na cruz, nos constrange a ponto de nós não sabermos direito o que fazer. O que eu posso dar a Deus para pagar por tudo que Ele fez por mim? Não existe, não tem. Então eu me dou por inteiro, eu me entrego a Ele por inteiro. Essa semana, conversando com Deus, falando com Deus e Deus falando comigo, Ele me trouxe a memória e dizendo: Davi, sou Deus poderoso, sou Deus que realiza milagres, sou Deus que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir. Eu tenho poder para isso. Eu não mudei. Talvez a sociedade mudou, talvez algum grupo evangélico acabou mudando e deixando essas coisas de lado, mas eu, Deus poderoso, não mudei. Eu posso curar, eu posso transformar, eu posso fazer o impossível. E aí me trouxe à memória uma passagem em que os discípulos estão com Jesus, e Jesus fala o seguinte: olha, pega o barco, vai para o outro lado, eu vou ficar aqui orando, e depois eu encontro vocês. E os discípulos, eles obedeceram, foram fazer o que Deus mandou. E enquanto eles estavam fazendo o que Deus mandou eles fazer, veio uma tempestade. Eles tiveram medo de morrer. E aí Jesus aparece andando sobre as águas. E aí Deus falando ao meu coração: às vezes você vai obedecer a Deus e vai fazer exatamente o que Ele pediu para você, mas no meio do caminho vai ter tempestade. Ah, mas essa tempestade é porque eu não estou obedecendo. Não, não é isso. Você está obedecendo e mesmo assim vai vir tempestade, porque é coisa da vida. Mas se você está obedecendo a Deus, continue firme, porque Ele vai aparecer para te salvar. Ele vai te aparecer para te ensinar a andar sobre as águas. Ele vai aparecer para dizer: calma, não precisa ter medo. Ei, sou eu, não precisa ter medo, sou eu. Acalma seu coração, meu irmão. Obedeça ao Senhor e saiba que Ele vem ao teu socorro. Ah, mas parece que eu vou me afogar, parece que tudo está ao contrário. Deus, eu não aguento mais. Eu quero te convidar
agora. Eu não sei que horário você está assistindo, mas eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a falar: Jesus, me salva. Assim como Pedro, que estava afundando, estendeu o braço para que Jesus pudesse puxar ele. Estenda seu braço, feche seus olhos e diga: Senhor, me salva. O Senhor cuida de você. Confia no Senhor em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai. Como ondas do mar, querem me fazer cair, me desanimar. Faço esperar o teu socorro. Salva-me, Salva-me, salva-me.
Move o sobrenatural. Move, move, Senhor. Move o sobrenatural. Creia no poder do Senhor. Creia no Senhor. E Ele vai fazer maravilhas em você e através de você. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que o Espírito Santo de Deus encontre você, esteja com você hoje, agora e sempre. E como eu sempre desejo, que você seja abraçado pelo amor de Deus. E que você sinta de verdade a generosidade, a força, a graça e o poder desse amor. É o amor de Deus, o amor que nos constrange. É muito bom estar aqui mais uma vez. É muito bom nos reunirmos, ainda que não presencialmente. Em breve estaremos juntos, já temos uma data, já temos um dia marcado. E eu tenho certeza que será bênção na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Mas agora, antes de falar especialmente do dia, eu quero convidar você, incentivar você a falar para outra pessoa dessa reunião. Você mandar o link desse culto para outra reunião, para outra pessoa, perdão. Você encaminhar esse link para ele, para que eles possam assistir. Para que a gente não assista só a gente, que você nos ajude a divulgar o Evangelho. Que você nos ajude a abençoar outras pessoas. Por incrível que pareça, eu estava vendo o Davi cantar aqui, no momento que ele falava, ele dizia, se você vai estar vendo esse culto agora ou depois. O Espírito Santo de Deus, ele age em qualquer situação, em qualquer dia, em qualquer momento. E aonde está o poder de Deus, e aonde existe esse poder sobrenatural, Deus age. E Ele age de maneira maravilhosa. E esse culto hoje, essa canção, essa fala, isso pode reproduzir em vidas há muito tempo depois, lá na frente. Então, não sei quando que você vai assistir, mas que você, sabe, compartilhe mesmo, compartilhe e abençoe o reino de Deus. Outra coisa que a gente tem insistido com vocês e ensinado vocês, que vocês adquiram o hábito de quando vocês forem assistir nessa plataforma do YouTube, tem lá o joinha embaixo do vídeo, dá um joinha. Cada vez que você faz isso, e se existe bastante curtidas no vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo, que esse material, ele tem algum significado, ele tem alguma relevância, ele vai estar encaminhando para outras pessoas, tá bom? Dito isso, eu quero orar, aliás, eu quero falar, do dia 17 de outubro, dia 17 de outubro é o terceiro domingo do mês de outubro, nós estaremos voltando com os nossos cultos presenciais. Passou todo esse tempo aí, algumas pessoas ansiosas, algumas pessoas nos cobravam, mas a gente, pensando em vocês, pensando na saúde do nosso povo, na quinta-feira eu vi que o pastor Ivaldo, ele iniciou a fala dele com máscara, falando sobre vacina, falando da importância de vacinar, falando da gente encontrar pessoas ainda hoje que não querem se vacinar, que falam que a vacina não sei o quê, que é isso, é aquilo outro. Mas quando a gente olha, a gente deixa de ser turrão e abre o olho e vê o que está acontecendo no mundo, a gente vê que a vacina realmente veio trazer aí um alívio, um alento para todos.
A gente ouve notícias, já estão falando de uma outra variante, uma variante Delta, que ela é bem altamente transmissível. Mas a gente está orando e a gente está buscando. Então, se você se vacinar, você vai ajudar a outras pessoas. Então, a vacina, ela veio para nos ajudar, ela veio para nos abençoar. Deus está no controle de tudo. Então, que você faça isso. No dia 17 de outubro, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Como o pastor Ivaldo tem dito, se tudo ocorrer de uma maneira melhor, a gente ir acompanhando números de internação, número de evolução de mortos, ou diminuição, no caso, de repente a gente volta na primeira semana e a gente vai celebrar a primeira ceia depois de 2020. A gente vai estar junto com vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar por você, você que é dizimista, você que é ofertante, você que é patrocinador dessa obra. Aqui do meu lado direito aparece a conta do Brasil, tá bom? Banco do Brasil, do seu lado esquerdo, do meu lado direito. Aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito, o Banco Bradesco. A gente sempre fala isso. Temos aqui o CNPJ, é a nossa chave Pix, e você pode fazer transferência, você pode transferir sem que você pague alguma taxa. E eu agradeço a Deus por você que tem sido fiel, por você que tem compreendido que realmente uma igreja, uma comunidade, ela se constrói, ela é construída, melhor dizendo, com a ajuda de todos nós dizimando, todos nós ofertando. Então, que Deus abençoe você, por você ser fiel. Uma das características do fruto do Espírito é fidelidade. E eu agradeço a Deus, porque isso é uma característica do Espírito Santo em nós. Tem o amor, tem a paz, tem a alegria, tem a paciência, tem a amabilidade, tem a bondade, tem o domínio próprio, tem a mansidão, mas tem a fidelidade também. Então, que Deus, Ele se torne sempre esse ser humano fiel, para abençoar a casa dEle, a obra dEle, e que não falte recurso aqui, para a gente poder abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Quero orar com você, então, você que pode, você que está na sua casa nesse instante, ore comigo, Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante do Senhor, que é um Deus tão gracioso, Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus que jamais nós venceremos o Senhor no dar. Nós devolvemos aquilo que o Senhor nos dá, como disse Davi, quando ele ofertava para o templo ser construído em Jerusalém. Ele disse assim, de tudo que nós te damos vem das tuas mãos. Eu reconheço isso. A nossa saúde, a nossa sabedoria, a nossa inteligência para trabalhar, tudo vem das tuas mãos. As portas que o Senhor abre de emprego, tudo vem do Senhor, é o Senhor quem faz. Eu te peço, multiplica recursos levantados, que a gente possa ser abençoados pelo Senhor, para que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira, que o teu bom Espírito esteja sobre nós a cada dia. Eu te peço nesse instante, a tua bênção sobre estas casas, famílias e irmãos, que jamais falte o teu cuidado e o teu amor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero ler um texto para o nosso momento. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu quero ler um texto que você provavelmente já viu essa história, a história de Marta e de Maria, que está registrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no verso 38 até o verso 42. Ele é um texto curto, e eu quero ler com você, eu quero que você leia comigo, ou me acompanhe, ou me ouça. O texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com este serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Apenas uma coisa é necessária.
Isso que Jesus respondeu. E aí eu fiquei pensando que eu poderia dar um título para esse momento de conversa nossa aqui, de reflexão da Bíblia, de estudo da Bíblia. Marta e Maria, qual a nossa escolha? Qual a tua escolha? Essa história aqui, eu provavelmente tenho lembranças muito vivas na minha mente, mas provavelmente já ouvi alguém falar acerca dela. É uma história conhecida. Eu não me preocupei em ouvir alguém falando para que eu estivesse falando, mas possivelmente já falei sobre isso também. Possivelmente outro pastor que você conheça, ou mesmo nós aqui já pregamos esse texto. E eu acho que essa história ela carrega muitas lições para aqueles que desejam caminhar com Cristo e para aqueles que desejam agradá-lo. Porque parece que caminhar com Cristo e agradá-lo seria a mesma coisa, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que caminhar é um processo, agradá-lo é um outro processo. E quando a gente olha para o texto, nós nos deparamos com algumas coisas que estavam acontecendo aqui como pano de fundo, como o contexto do texto de Lucas. O que Lucas nos conta, por exemplo, é que Marta, ela sendo a dona da casa, ela recebeu, a primeira coisa que diz aqui, ele mostra o acolhimento de Marta a Jesus e aos seus discípulos. E imagina você recebendo em sua casa Jesus. Jesus não andava sozinho, ele andava com mais 12 com ele. Mas você percebe que ela o acolhe do melhor modo, da melhor maneira. Uma outra coisa que o texto nos conta, que aparece aqui, que ele nos relata, é essa devoção de Maria a Jesus. É esse desejo de Maria sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. A gente canta aqui, né? Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. A gente canta essa canção, faz tempo que a gente não canta, né? Talvez seja a última chance. E talvez Maria, ela faz isso, ela se assenta ali aos pés de Jesus, como se aquela oportunidade de ouvi-lo fosse a última. Eu acredito que não fosse, porque eles eram amigos, eles eram chegados de Jesus, mas ela o faz como se fosse a última chance. A gente então percebe que ela tem este desejo de ouvir aquilo que Jesus tem a ensinar. Outra coisa aqui, que o texto nos mostra, que seria uma terceira coisa, é a Marta. Essa Marta extremamente distraída, essa Marta extremamente agitada, é isso que diz o verso 40, que diz assim que Marta, porém, estava muito ocupada com o serviço. O texto então me mostra essa mulher, ela agitada, e ao mesmo tempo que a agitação, ela tinha na alma uma agitação, ela tinha uma distração na alma. E talvez essa distração, essa agitação, essa preocupação com a acolhida, de estar tudo certinho, tudo no seu lugar, ela roubou de Marta a possibilidade de estar sentada junto com sua irmã aos pés de Cristo, ouvindo que Jesus contasse alguma coisa. Uma quarta coisa que eu vejo aqui no texto também, que ele nos mostra, é que a gente encontra uma Marta se queixando da irmã para Jesus, reclamando da irmã, questionando, olha, por que ela não me ajuda? Por que ela não vem aqui me ajudar? E muito embora o texto não diga com todas as letras, não está explícito de forma muito clara aqui, escrito com os textos, né? No caso assim, informando, melhor dizendo, o texto também nos diz assim, eu encontro aqui que Marta, ela estava desencorajando Maria. O texto não fala, mas com certeza antes que ela fosse até Jesus, ela passou lá e falou, não vai me ajudar? Vai me deixar servindo sozinha? Vai ficar aí na boa? Não trabalha, só eu que trabalho? Com certeza, essa irmã, ela estava censurando a Maria. E aí Matthew Henry, ele diz assim que, às vezes, a crítica recebida,
ou às vezes a censura recebida, não é do inimigo. Às vezes a censura recebida não é do não cristão em relação à nossa devoção. Às vezes a nossa devoção, a nossa vida piedosa, a nossa vida de fidelidade a Cristo, aos irmãos, ao ministério, aos amigos, às vezes quem nos critica e quem nos censura não é alguém do lado de fora, são os de dentro, são os da casa. E aqui, neste caso, é exatamente isso que está acontecendo. E também nós encontramos aqui, isso já está no verso 41, Jesus Cristo, o Cristo, Ele repreendendo a Marta por seu cuidado desmedido, por seu zelo. Ele critica, ele repreende, na verdade ele não a critica, ele repreende a Marta. E nós encontramos também Jesus rasgando elogios a Maria e a atitude piedosa dela. Isso é tudo que nós encontramos nesse texto aqui. Talvez se a gente vasculhar um pouco mais, a gente encontre outras coisas. Mas nessa história aqui, por isso que eu disse para vocês que o título que eu sempre digo aqui presencialmente, quando a gente prega presencialmente, que para mim uma das coisas mais difíceis que tem é colocar um título no sermão. Eu sempre me enrosco um pouquinho nisso. Alguns vêm com uma clareza, mas são raras as vezes, melhor dizendo. Mas, por isso que eu disse, Marta e Maria, qual a escolha nossa? Qual a tua escolha? Eu acredito que nessa história aqui, a gente encontre muitas lições para que a gente possa viver caminhando com Cristo e agradando a Cristo. Caminhar ao lado dele e procurar agradá-lo. E a primeira lição que eu vejo para isso aqui no texto, a primeira lição que eu vejo, é que para acontecer isso eu preciso ouvir o que Jesus tem a nos ensinar. E isso que Jesus tem a nos ensinar deve ser a base para tudo em nossa vida. Tudo. Absolutamente tudo. O texto no verso 38 fala que caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, na casa de uma mulher chamada Marta, que o recebe na casa dela, era a casa dela, e a Maria, sua irmã, fica sentada aos pés de Cristo. Como Maria, eu e você, nós precisaríamos entender que tudo que somos é Cristo. É por meio de Cristo, é por meio da palavra de Cristo. A nossa peregrinação espiritual, ela deve acontecer nesse sentido. Eu me assento para ouvir, eu tenho encontros com Cristo, eu me encontro com Ele no meu momento de oração, eu busco a Ele no momento de oração, eu me abro para Ele, eu ouço a palavra. Tudo é isso. Eu só posso dizer que eu estou seguindo a Cristo se eu ouço a Ele. Eu só posso dizer que eu estou seguindo a Cristo se eu me entrego a Ele, porque aí é o contrário, gente. Talvez você possa não concordar, mas eu posso andar com Cristo lá no meio da multidão, onde Jesus estava, muita multidão, a multidão aparecia, muitas pessoas apareciam, e de repente você é um a mais da multidão, mas seguindo todos os passos de Cristo. Eu posso seguir a Cristo, eu posso estar com Cristo, eu posso estar no meio da multidão, eu posso estar dizendo uau por tudo que Ele faz, eu posso até crer no que Ele faz. Agora, a grande pergunta, a grande questão para a gente meditar é se eu agrado a Cristo, se tudo que eu faço agrada a Cristo. A história, a gente narrou aqui hoje, através do texto que eu li, a história é narrada, você conhece. A Marta recebe os discípulos de Jesus junto com Ele, em casa, ela faz de tudo para recebê-lo da melhor maneira possível, ela faz de tudo para dar o melhor para Ele, só que de repente ela começa a se perder e se distrair num processo que a envolve de atendimento, de fazer aquilo que era melhor. Marta, diz o verso 40, estava ocupada com muito serviço, ou seja, o serviço vem, nos sufoca, toma o nosso ser, toma a nossa mente e a gente fica enrolado desse jeito. O que Marta talvez não pensou, o que Marta não discerniu, o que Marta jamais trouxe ao coração é que o seguinte: não adianta nós dedicarmos serviço a Jesus se nós não dedicarmos tempo para Ele.
Existem pessoas que acham que o que vai nos manter de pé é uma atividade na igreja. O que vai nos manter de pé é um compromisso que eu tenho. Ah, não, se essa pessoa tem uma certa atividade, isso vai mantê-lo de pé. Agora, o que Marta esqueceu, e talvez Marta pensasse isso, olha, é muito serviço, Jesus vai olhar eu dedicando a Ele todo o serviço, eu estou aqui fazendo de tudo para atendê-lo e dar o melhor para Ele e aos seus discípulos, isso já basta. Só que Marta talvez tenha se esquecido daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira, no verso 5. Vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, eu tenho que me assentar aos pés de Cristo para ouvi-lo. Permanecer nele é abrir meu coração para o que ele vai falar. Permanecer nele é abrir a minha mente para ouvir e abrir o meu ser, para que ele entre dentro de mim e que ele permaneça em mim. E aí sim eu vou gerar frutos. Eu vou dar frutos. E ele fala assim: pois sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. E o que é chocante nessa história, e olha que eu já li essa história muitas vezes, mas o que é chocante? O que é chocante quando a gente começa a olhar para Marta, para Maria, é que nós podemos estar deixando Cristo de lado em nossa vida, mesmo que a gente faça coisas para Ele. Isso que é o choque. Ah, eu danço para Jesus, mas você pode estar deixando Jesus de lado, mesmo dançando para Ele. Eu canto para Jesus, eu prego, eu sou pastor, mas eu posso estar deixando Cristo de lado, mesmo fazendo isso que eu estou fazendo hoje para Ele. Isso que me choca, porque Jesus ele foi de uma assertividade gigante. Ele falou: Marta, Marta, Marta. Sabe quando você fala para alguém: Cássio, 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 o que você está dizendo quando você fala isso para mim? Cara, você está pisando na bola. Meu, acorda. Jesus foi dessa assertividade, dizendo assim: olha, só uma coisa é necessária. O que Jesus está dizendo aqui, essa história ficou registrada para nós, para nos mostrar exatamente isso, que tudo que eu faço, que tudo que eu dedico para Deus, tudo que eu sonho entregá-lo, projeto entregá-lo, tudo só terá valor se tudo isso estiver Ele no centro da minha história e da minha vida. Eu me assentar para fazer, eu me assentar com Ele para ouvi-lo, ter prazer em ouvi-lo. O que Jesus está ensinando aqui então, que eu vejo aqui, é essa necessidade da santificação pessoal. Da santificação pessoal, separação, aquele encontro com Ele, sabe, entrar no quarto, fechar a porta. Eu fico pensando que existem ocasiões, e elas deveriam se multiplicar em nossa vida, onde nós deveríamos sentir esse prazer de Maria, de assentar-se aos pés de Cristo, ouvi-lo, ficar ali em silêncio, às vezes, ouvindo só o que Jesus tem a falar, ter prazer pela oração, se ajoelhar para orar, e não o contrário, né? Às vezes a gente se ajoelha para orar, e você acha que você já orou 1 hora, quando você levanta tem 5 minutos de oração. Teria que ser o contrário. Você se assentar aos pés de Cristo, se ajoelhar para orar, e pensar assim: poxa, nossa, eu estou aqui faz pouco tempo. Quando você vê, já se passou muito tempo, porque é prazeroso estar com Cristo. Maria tinha prazer de estar com Cristo. Marta não pensou que somente Cristo pode alimentar a nossa alma. Somente Cristo pode alimentar a nossa alma. Sabe, gente, eu não sei, acredito que isso aconteça com todos, mas às vezes algumas pessoas perguntam assim para mim, né? Porque teve uma época que eu acho que as pessoas pensaram que eu era José, né? Aqui na igreja. Os irmãos iam perguntar: pastor, sonhei, que sonho é esse? Eu falei: sei lá, vou saber eu. Lógico que eu não falava assim para a pessoa não se escandalizar comigo, mas por dentro eu dizia assim: sei lá que sonho é esse. Porque a gente acha, as pessoas acham que todo sonho, ele tem alguma fala, alguma coisa divina. Às vezes não. E por que eu estou dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós sonhamos coisas em função do que nós vivemos, em função da nossa dificuldade,
em função da nossa mágoa com alguém, ou em função da nossa alegria por alguma coisa. Ou seja, a vida, os nossos passos no mundo, na existência, eles nos levam a pensar, e isso entra dentro da gente. E às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins, às vezes são coisas que nos machucam. E existe só um ser no mundo, no universo, em todo o mundo, em toda a terra, em todos os céus, em todo o cosmos, pense o que você quiser, que pode tirar isso da gente e nos renovar, e nos lavar, e nos limpar, é quando a gente se derrama na presença de Deus. Talvez Marta não tenha pensado nisso, né? Marta não parou para pensar que se existe algo de valor, são as instruções que Deus tem a nos dar. Aí eu fiquei lembrando do próprio Jesus, a própria resposta que Jesus deu, porque quando Jesus respondeu para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso vale para tudo, vale para tudo. Eu digo no que sentido? Eu digo no sentido de que não adianta, eu posso tentar fazer o melhor para Deus, eu posso dedicar o melhor para Deus, mas será que é aquilo que Jesus deseja de mim? Será que é aquilo? Será que o que Jesus queria neste caso de Marta? Que Marta ficasse limpando a casa, ficasse preparando as panelas, ficasse cozinhando alguma coisa bem gostosa, ficasse muito preocupada em o que dar, em o que servir a discípulos e a Jesus. Será que era isso que Jesus queria? Não. Jesus queria que ela se sentasse ali. Eles poderiam comer um guisadinho, eles poderiam comer qualquer coisa, mas o que ele queria é que ela aproveitasse a oportunidade de tê-lo ali, perto dela, do lado dela, na casa dela. A gente canta assim, né? Entra na minha casa, muda a minha vida, mexe com a minha estrutura. Mas às vezes a gente só canta é boca para fora, porque o nosso coração está tão fechado, e não é nem por mal, é fechado porque nós estamos preocupados com o dia a dia, com aquilo que nos consome, com o cuidado que nos consome, com a preocupação do dia, com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como está lá em Mateus 6, que aí Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Eu cuido de vocês, da necessidade básica de vocês, mas a gente fica envolvido com isso, não é nem por mal, e aí a gente se esquece de quando Jesus vem na nossa casa, que a base de tudo, ao invés de fazer algo para Ele, é a gente se assentar nos pés dEle e ouvi-lo com muito prazer, e com muita alegria, e com muita disposição, porque isso vai ser bênção para nós. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, aqui para que Jesus se agrade da minha caminhada ao lado dele, ou seja, segui-lo e agradá-lo, eu preciso entender uma coisa: ouvir o que Jesus tem a nos ensinar deve ter dentro da gente um sentimento de prioridade. Isso deve ser prioritário. O verso 40 fala que Marta estava ocupada, estava preocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, disse assim: Senhor, você não tem nenhuma... Você não se importa, você não se manca, minha irmã está aí com você, eu estou lá trabalhando sozinha, ela não está me ajudando. Você não vai dizer nada para ela? E aí eu vejo aqui algumas coisas aqui nesta situação. Ouvir as palavras de Jesus deve ser prioridade em nossas vidas. Em primeiro lugar, em relação àquilo que nós fazemos para Ele. Eu não tenho nada a passar para vocês se antes eu não receber dEle. Na quinta-feira o pastor Evaldo pregava e ele dizia assim, a mensagem que eu prego, a primeira pessoa que ouve a mensagem, para quem é a mensagem, é para mim. Era isso que ele dizia na quinta-feira. A mensagem que nós pregamos, ela serve para nós, em primeiro lugar. E quantas vezes você ouviu ele dizer assim, que o puxão de orelha, que foi uma palavra de advertência, de correção de um pai que ama, primeiro a receber foi o pastor. Então, essa prioridade em primeiro lugar em relação àquilo que nós fazemos para Cristo, em relação àquilo que nós fazemos para os outros, em relação àquilo que nós fazemos até para nós mesmos. Eu preciso, em primeiro lugar, me assentar, eu preciso ouvir as palavras de Cristo. O texto fala mais aqui, eu acredito que ouvir as palavras deve ser uma prioridade sempre. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso me assentar, eu preciso me retirar. Eu gosto de funcionar mais na madrugada, já falei isso para vocês. Dificilmente eu
eu consigo pensar em alguma coisa, elaborar alguma coisa na correria do dia a dia. Agora é diferente, agora eu trabalho em tempo integral, mas eu me lembro que eu funcionava, e ainda funciono, mas no passado mais ainda, na madrugada, quando o mundo se aquietou, quando parece que todo mundo vai para a cama, todo mundo vai dormir, e aí eu me conchego a Deus. Por isso que a oração à madrugada, e Jesus buscava a Deus durante toda a madrugada, é tão bom, porque ali é um lugar de solitude mesmo, não é solidão porque Deus está com a gente, mas essa questão de buscar a Deus, sabe, tem que ser prioritário se assentar aos pés dele. Em primeiro lugar, eu vejo aqui, porque na correria não dá, no corre, não dá. O pastor Ivaldo também estava contando esses dias, as pessoas também, já ouvi outras pessoas falarem, que às vezes você vai fazer a oração na correria, vai dormir, aí você fala, preciso orar, porque vira um negócio mecânico, né? Aí você vai orar, você está tão cansado que você fala, Senhor, abençoa o meu pecado. A oração está toda virada, você não sabe nem o que você está falando. Abençoa o meu pecado, abençoa as minhas transgressões. E aí você vai, porque você não sabe nem o que você diz. Na correria não dá, eu vejo nesse texto aqui, em meio a muitos ruídos não dá, em meio a muita inquietação não dá, eu tenho que ter paz de espírito, eu tenho que sentar lá com Jesus e falar, Jesus, eu quero te ouvir. Eu lembro de uma vez no nosso ministério, né, de tanto tempo, na nossa peregrinação espiritual aí com os irmãos, um dia eu fui levar a Santa Ceia para um casal, e eles estavam assistindo o último capítulo da novela, eles marcaram comigo, e eu fui. Irmãos, eles não desligaram a televisão. E eu se fosse hoje, eu ia falar, desliga aí a televisão, mas na boa eu ia falar. Mas na época, pastor novo, né, junto com o pastor Bisso também, com o pastor Ivaldo, eu fiquei meio constrangido, mas fala para mim o nível de coisa. Como que você acha que foi aquela ministração de uma ceia, com a novela rolando o último capítulo, os irmãos orando e olhando, os irmãos olhando para a televisão e abaixaram um pouquinho o volume para não perder nada. Se fosse hoje, né, o Now aí que nós temos recursos, parava para gravar, né, Davi? Se fosse a Sky, parava e depois assistia. Mas não tem como. Se Deus não for prioridade para você, não tem como. É prioritário, eu não consigo. Eu preciso passar um tempo a sós com Cristo, mas sempre isso tem que se tornar minha agenda, todo dia. Qual é o seu horário? Eu não sei, você faz o teu horário, mas tem que ser todo dia. Mas é uma obrigação. Não é obrigação, é prazer. Se for nesse campo da obrigação, não funciona. É prazeroso. Eu quero encontrar Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero ouvi-lo, eu quero ficar em silêncio. Às vezes a minha oração é assim, gente, eu não falo, eu ouço. Eu fico quietinho, e o Espírito Santo vai entrando no meu coração. Às vezes eu falo, a gente tem mais tendência a falar, mas a gente tem que ter. Só que é o seguinte, eu preciso me convencer disso. Não é meu pai que tem que se convencer e tentar me convencer. Não, eu preciso me convencer. Eu acredito então, outras coisas, que essa história aqui de Marta e Maria, Jesus está nos mostrando aqui que adorar a Cristo sentado aos seus pés é uma necessidade. Adorar a Cristo assentado aos seus pés é uma necessidade. Adorar a Cristo e aprender com suas palavras é uma necessidade. E uma outra necessidade, deixar Cristo tratar a nossa alma, o nosso espírito, deve ser para nós também uma necessidade. Isso é extremamente necessário para nós. Agora, Marta aqui, ela está tão ansiosa, tão distraída, tão preocupada em fazer o melhor para Jesus, que ela simplesmente esqueceu do que era mais importante. Em primeiro lugar, ela esqueceu. E em segundo lugar, que você fala, mas é a mesma coisa. Não é, ela esqueceu e ela não enxergou, ou vice-versa. Não precisa ter uma ordem correta aí. Respondeu o Senhor no verso 41, Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas. Só que você esqueceu daquilo que é principal. Jesus deseja muito mais nos ver aos pés dele do que fazendo coisas para ele. É isso que Jesus deseja. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou pregando aqui, porque também pode ser que tem pessoas que falam, não vou fazer nada para Cristo. Mas aí, você não se convence nem a si próprio.
Não dá para convencer nem a si próprio, não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando hoje, que o Espírito Santo de Deus está me usando para pregar para mim, hoje para você, é que não adianta eu fazer coisas, me embriagar com coisas, só que eu não tenho em nenhum momento da minha história, o discernimento de precisar estar aos pés de Cristo. Lembra que eu disse, eu não tenho nada a oferecer a ninguém se eu não receber de Cristo. Paulo, quando fala aos Coríntios sobre a Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebo de Deus para passar. Você recebe de Deus para passar. E a última lição, para a gente seguir, para aqueles que desejam seguir Jesus e agradá-lo, nós precisamos escolher a boa parte. Bem simples. Respondeu Jesus a Marta, 41 e 42. Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Marta. E aí ele fala, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa boa parte que Jesus faz referência aqui no texto é muito claro. Maria escolheu ficar parada, sentar-se. Assentar-se aos pés de Cristo e ouvi-lo, tudo que ele tinha a ensinar, tudo que ele tinha a mostrá-la, tudo. Ela escolheu a boa parte. Agora, o que eu acho fantástico é que essa boa parte é uma atitude de Cristo que não é só para Maria, era para Marta. Era para os 11, para os 12 que estavam ali com ele, era para todos aqueles que pudessem ter um nível de amizade maior estar naquela casa, e isso continua acontecendo até hoje. Isso é democrático da parte de Deus. Deus oferece a você, você pode orar o tempo que você quiser. Todos podem orar. A oração, como eu disse esses dias participando com o Davi, é o ato de Deus democrático, um dos mais democráticos, que Deus ele concede a todos, que é a oração. É o fato de eu conseguir estar aos pés de Cristo. Você pode orar na rua, você pode fazer uma oração silenciosa, você pode acessar os céus. Todos nós podemos, isso é democrático da parte de Deus, todos podem, mas eu quero dizer para você, nem todos fazem. Nem todos os cristãos oram. Isso que é chocante, nem todos os cristãos têm vida de oração, mas todos podem, isso é algo que ele deixa para todos nós. E aí eu estava dizendo para minha esposa, sobre essa questão, eu acho que foi com ela que a gente estava conversando sobre oração, mas eu estava dizendo o seguinte, o que eu penso? Eu penso o seguinte, gente, se nesse texto aqui, Jesus ele pudesse, se eu pudesse falar que Jesus ele é ansioso, que você conhece alguém ansioso? Aí você fala, pastor, mas Jesus não é ansioso. Lógico que não, mas se eu pudesse olhar e vê-lo como um ansioso, sabe qual que era a ansiedade que eu poderia ver em Jesus? A ansiedade de ver você ali ajoelhado aos pés de Cristo, ouvindo Ele, aos pés dEle, ouvindo Ele. Se Deus lá dos céus, Ele tem uma ansiedade, fica torcendo por nós, torcendo. Poxa, que legal quando Ele se ajoelha para orar, Ele dizia que bênção é quando Ele se ajoelha para orar. Que bom quando nós oramos. Que bom quando a gente busca a Deus. Às vezes a gente pega os irmãos aí meio sem querer na história. Esses dias alguém me perguntou uma coisa, eu disse assim, você não assistiu o culto, não? Tal, aí vem aquelas conversas. Gente, de verdade, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu não consigo entender isso, de verdade. Mas é alguma coisa que você vai ter que tratar com Deus, não é comigo. Eu não consigo entender que a gente consegue ficar afastado de tudo de Deus. E é essa questão que Jesus está mostrando para Marta aqui. Marta, você está ansiosa por muita coisa. Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu o que é necessário. Uma coisa só é necessária. Sabe o que é necessário, gente? É buscar a Cristo. É buscá-lo, é entregar-se a Ele. Isso é necessário. Então eu não tenho dúvida se para Deus o crescimento espiritual, para Jesus, o crescimento espiritual rumo a Deus é o prioritário na vida dele. A moral da história aqui é uma só. Jesus não condena os serviços. Jesus não condenou os serviços de Marta. Jesus não condenou.
Jesus não disse assim, ó, não é para fazer nada, aquilo que eu estava dizendo. Então não tem como você interpretar desse jeito. Eu vou dizer de novo, Jesus não condenou. Jesus simplesmente, ele corrigiu, ele advertiu. Porque Jesus disse o seguinte na advertência dele, em outras palavras: as nossas atividades, aquilo que eu faço para Ele, entrego a Ele, como se fosse para Ele, ou para Ele que seja para Ele. Jesus, Ele não se agrada quando isso que eu quero fazer para Ele furta o meu momento com Ele, na presença dEle, orando a Ele. Eu não tenho tempo para Ele, eu quero fazer para Ele, mas eu não busco nele. Eu não tenho o que oferecer a Ele se eu não busco nele, porque tudo que sou, tudo que eu respiro, tudo que vem em mim como inspiração, como fonte de inspiração, é dEle, tem que ser dEle. Se não for dEle, não adianta nada. Olha, o que Jesus está dizendo aqui, que afazeres não podem impedir o nosso crescimento espiritual. Não pode. Não pode. Eu tenho que ter tempo com Deus. Eu vejo aqui uma outra coisa que é problemática. Para aqueles que deixam de escolher a boa parte e acabam se envolvendo nas coisas e nos cuidados da vida, esses dificilmente eles encontram a porta da liberdade para fluir no Espírito. Eu pergunto para você, eu quero que você responda a você mesmo: quem de nós ia corrigir Marta? Quem de nós que teria coragem de corrigir Marta? Falar, Marta, você está fazendo um monte de coisa para Jesus. Imagina se você teria coragem de corrigir alguém que vem aqui, toca, alguém que vem aqui que dança, vem alguém que prega, alguém que corre para fazer isso, corre para fazer aquilo. Quem de vocês, quem de nós teria coragem de dizer assim, para com isso, você está errado, se assenta aos pés de Cristo. Quem de nós teria coragem? Porque é para Cristo. A pessoa vai responder, eu estou fazendo para Deus. Só que nós estamos diante de um Deus todos os dias. Hoje, domingo, eu estou diante desse Deus. Amanhã eu estarei, terça eu estarei. Todo o universo está diante de um Deus. Todos os homens, todos aqueles que pisam e habitam o planeta Terra, todos, porque o salmista diz assim, que da morada dele, ele contempla todos os moradores da terra. Não tem como eu me esconder de Deus. Davi no Salmo 139 fala, não tem como fugir dele, não tem como me ausentar. Nós estamos diante de um Deus que nos conhece no íntimo. Ele sabe qual é o desejo do meu coração, e Ele sabe qual a intenção, aquilo que eu faço. Não adianta só querer caminhar do lado dEle, mas sem agradá-lo. Ele conhece, não tem como fugir disso. E foi nesse ponto que eu fiquei bastante tocado, porque eu posso estar fazendo um monte de coisa para Cristo, mas não estar agradando Ele. É esse que é o grande problema. E aí, o que Ele espera de mim então? Que eu escolha a boa parte. Aí você fala assim, pastor, qual que é a boa parte? Eu falei e vou repetir. É buscar a Cristo. Ter devocionais, momentos de devoção com Cristo. Orar, falar com Deus. Ser alguém que se torne alguém que não consiga viver sem encontrar-se com Ele. Quando você namora, quando você conhece a sua namorada, você que já casou, ou quem não casou, você quer estar com a tua namorada. Você quer estar do lado dela, do lado dele, do seu namorado. É prazeroso estar. Quando você ama, com Cristo também vale a mesma regra. Eu amo, eu quero estar com Ele. E a minha conclusão, gente, é que a Marta, ela estava tão distraída, que sua escolha, por incrível que pareça, foi a escolha que ela achou e interpretou que estaria agradando a Cristo. Ela não estava agradando a Cristo. Aí você pode me perguntar, pastor, mas eu corro esse risco? Todos nós corremos. Eu também. Eu não estou pregando para você, como o pastor falou aqui, então, estou pregando para mim também. Isso serve para mim, serve para nós. Todos, mas quem corre esse risco? Correm ou corremos esse risco quando nós nos negamos, quando nós furtamos, quando nós negligenciamos, quando nós não valorizamos a oportunidade que Cristo nos dá de modo democrático todos os dias, em todos os momentos da nossa história de vida, desde quando a gente tem uma consciência e tenha discernimento para escolher entre o certo e o errado, entre o que escolher aqui, direita ou esquerda. Quando nós não
paramos para ouvir Jesus e suas palavras, aí a gente corre o risco de errar. Aí a gente corre esse risco. Maria, por sua vez, ela deu importância. Ela teve discernimento, aquilo que era necessário. E Jesus, ele classificou isso como uma boa parte. Ele disse assim, né, olha, isto é a boa parte. E aliás, ele disse para Marta, ela escolheu, Marta, tua irmã, só uma coisa, e só isto era necessário. Ele acrescenta, e o que ela escolheu não será tirada dela jamais. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente se encontra com Cristo, de verdade, e quando Cristo tem um valor na nossa vida de verdade, jamais, jamais, jamais nós vamos nos perder. Jamais, jamais. Olha o que diz o apóstolo Paulo no texto de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, o verso 35 ao verso 39. É um texto que você conhece tão bem, mas eu fico pensando que isso tem a ver com esta escolha de Maria. Ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Paulo diz, é isso que Paulo diz. Pense nisso, jamais eu terei o que ensinar, se antes eu não receber com Cristo. Jamais eu terei como abençoar se eu não aprender com Cristo. E para terminar, uma frase aqui de Matthew Henry, ele diz o seguinte, falando desse texto específico, dessa boa parte, ele fala assim, nada sem isso, essa boa parte, nos servirá neste mundo, nada, nada, e nada além disto, nos acompanhará até o outro mundo. A presença de Cristo, a adoração a Ele, sem isto, nada nos serve. Viver sem Cristo não tem valor algum, ainda mais para quem o conheceu. Lembra de Pedro, lá em João capítulo 6, vários discípulos abandonam por conta de um discurso de Jesus, de uma fala de Jesus, e Jesus vira para eles e diz assim, vocês também não vão embora? Podem ir. E Pedro fala assim, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É só o Senhor que pode nos abençoar. E é isso que Matthew Henry diz, nada além disso nos servirá neste mundo, e além disso, nada nos acompanhará no outro mundo. A vida eterna, a vida com Jesus, é em outra dimensão, é em outro mundo. Não sei como se dará, mas ela é iniciada aqui, quando o nosso coração, ele se abre para que a gente possa ouvi-lo. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, e que a palavra de Cristo seja de verdade, viva dentro de nós, e que nós tenhamos encontros com Cristo todos os dias, todos os dias, todos os dias, pois isso que nos fará e nos tornará fortes para seguir a nossa jornada, a nossa peregrinação espiritual. Eu volto daqui a pouco para a gente ministrar a ceia. Prepara aí o seu cálice, prepara aí o seu pão e a gente já volta em nome de Jesus. Meus pecados.
Amém, amém. O texto que eu quero ler é o texto que nós, na maioria das vezes, lemos aqui na Ceia do Senhor. 1 de Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, o verso 11, do 23 em diante. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não seríamos e não receberíamos juízo, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Só até aí. O nosso coração, ou em nosso coração, gente, deve existir uma grande gratidão a Deus. Uma alegria de poder saber que nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele se encarnou, Ele veio como homem, a palavra assumiu uma forma humana para morrer o meu pecado, para morrer o teu pecado, para nos dar vida, para nos livrar daquela sentença de condenação e da ira dele mesmo, da ira de Deus. Esse Jesus que morre por mim e por você, Ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. E toda vez que nós participamos da mesa do Senhor, nós não devemos fazer de um modo automático, com uma amnésia, um sentimento de esquecimento desse sacrifício. Porque Paulo diz exatamente isso: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que Ele é traído, Ele toma o pão lá na Páscoa, lá no cenáculo, e Ele parte e fala: esse é o meu corpo dado a vocês. E Paulo fala assim, que toda vez que nós fazemos isso, nós estamos lembrando que Jesus, Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Porque Ele fala assim: até que Ele volte. Para alguém voltar do mundo dos mortos, este alguém tem que ressuscitar. E o nosso Cristo, o Cristo ressurreto, Ele morreu. Só que Ele não foi detido pela morte, porque Ele ressuscitou. E Ele está vivo hoje. E Ele está vivo aonde, pastor? Dentro de você. Dentro de você. Quando Jesus fala por meio de João, lá na última noite no cenáculo, você vai pegar João, tem canções que você canta, nós cantamos aqui, nós nos manifestaremos nele, moraremos nele, estaremos com ele. Jesus mora em nós, habita em nós. Isso é graça que não tem como a gente retribuir a Deus aquilo que Ele faz por nós. Que o Senhor abençoe você. O mês de julho já foi, metade do ano já se foi, nós chegamos em agosto. Talvez muitas coisas aconteceram, muitas pessoas que ficaram pelo meio do caminho com essa pandemia, muitas pessoas que você conheça que se foram, muitos corações entristecidos, mas
A gente se entristece, sim. A gente se entristece que nós somos humanos. Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando que haverá um dia, e eu fico a pensar às vezes sobre esse dia, que a palavra de Deus diz assim que Jesus, Ele vai voltar, como Paulo fala aqui, e os mortos, eles ressuscitarão. E nós, Paulo escreve, que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. Então, ao mesmo tempo que existe um sentimento de tristeza, existe um sentimento de fé, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Lembra que eu li agora? Nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, nem alguma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acredito que é com esse sentimento que eu e você devamos participar da ceia do Senhor sempre, com gratidão na alma, com gratidão no ser. Obrigado, Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesse instante, que o Senhor venha consagrar os elementos da ceia do Senhor, o pão, o cálice, que representa o teu corpo partido na cruz do Calvário, o sangue derramado em nosso favor, para purificar pecados, para curar, para trazer paz, para trazer graça, trazer amor, misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor, em cada casa, cada irmão, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor que estão agora a participar desse momento, que seja um momento de graça e seja um momento glorioso, seja um momento de agradecimento por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, por tudo que o Senhor tem feito. Consagra pão, consagra o cálice agora, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos ensinou na tua palavra, obedecendo a tua ordem e o teu mandamento. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem comer, podem beber. Amém. Eu já vou encerrar. Eu só quero orar por 3 pessoas. A Elzinha que está aqui comigo hoje, a Patrícia, a Aurora, como intercessoras. E a Elzinha pediu para orar pela Zeide, né, Elzinha? A Zeide, ela perdeu o filho de 27 anos, num acidente de moto aqui nessa semana. E que o Espírito Santo de Deus visite esse coração dessa mulher, dessa mamãe aflita talvez e triste, com certeza, né? Aflita também. Orar pela Lenilza, que fez uma cirurgia, ela está bem, mas pede oração. E orar pelo Roberto, meu irmão. Roberto, essa semana, na sexta-feira, ele não passou bem. E ele precisa fazer algo, né? Ele tem algo a fazer, uma cirurgia, para que ele possa voltar a estar em um estado de saúde que possa estar com a gente aqui. Eu queria que você orasse por Roberto também. Então, Roberto, a Lenilza e a Zeide. Que o Espírito Santo de Deus visite essas 3 pessoas, aonde eles estiverem, que o Senhor coloque as mãos sobre eles. Eu creio neste Deus, como você crê também. Senhor Jesus, eu apresento a vida desta mulher, a Zeide, pedindo que o Senhor venha colocar as tuas mãos sobre ela, Pai. Ela perdeu um filho, o Senhor sabe desta dor, o Senhor sabe porque o Senhor a conhece. O Senhor está tão perto dela, talvez ela nem imagine o quanto. Abraça ela, Pai. Tu és o Deus consolador, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda consolação. Pai de misericórdia e Deus de consolação. Que o consolo do Senhor, que é remédio, que é cura, que é renovador, seja sobre a vida dessa mulher. Oramos pela Lenilza, que fez uma cirurgia, ela está bem, mas nos pediu oração, que ela continue nesse processo de recuperação e de bênção, que o Senhor esteja sobre ela.
Abençoe meu irmão Roberto, dê saúde para o teu servo, cuide dele, abrace ele. O Senhor é o Deus que pode tudo e pode todas as coisas. Esteja na frente de tudo, aquilo que está travando esse processo que ele tem que fazer a cirurgia. Pai, coloque tuas mãos e abençoe meu irmão em nome de Jesus. Te peço agora, guarda-nos, nos dê um domingo de bênção, nos dê uma semana de paz. Abençoe a todos, a cada um dos teus filhos, segundo o teu poder e segundo a tua graça. É assim que eu oro, te agradecendo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde for, seguirei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o teu nome eu vou levar. Eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Aleluia. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança